Olá, meu nome é Marcos Brito, este é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para o estudo de mais uma Parashá. Parashá, que é uma designação hebraica para porção da Torá. Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Dessa forma, a cada final de semana nós lemos e estudamos uma Parashá no sábado, como Deus assim ordenou. Hoje a Parashá é Bo, que nós vamos abordar a respeito de vai, do verbo ir, que vai a Faraó e fala com ele para libertar meu povo. Isso está em Êxodo capítulo 10, verso 1 e capítulo 3, verso 16, 10, 1 a 13, 16, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Hoje, 28 de janeiro de 2023, 6 de Shevá de 5.783 no calendário hebraico. Vamos então dar início ao estudo da nossa Parashá. Vamos lá. Olá, voltamos. A Parashá, nós vamos estudar hoje a Parashá de Bo, que quer dizer vai, ou seja, vai a Faraó e diga que deixe meu povo ir, de libertação do cativeiro de 400 anos que o povo de Israel estava sob o domínio de Faraó. E para estudarmos e entendermos melhor essa Parashá, vamos dividi-las em 7 pontos, que são os seguintes. Vamos vê-los. A praga dos gafanhotos, a praga das trevas, o anúncio da morte dos primogênitos, a instituição da primeira Páscoa, a morte dos primogênitos, a saída dos israelitas do Egito. Os primogênitos são santificados a Deus. Esses são os 7 pontos que nós iremos abordar. Vamos então dar início ao nosso estudo. Vamos lá, pelas páginas da Bíblia. Voltamos. Como vimos nas parashás anteriores a respeito do livro de Êxodo, 7 pragas já foram derramadas sobre a terra do Egito. Haja visto, é interessante também abordar, enquanto essas pragas caíam sobre o Egito, a área onde Faraó estava em Gozem, que é uma cidade próxima, um bairro próximo, onde existia toda a estrutura e templo e edificações de Faraó, onde o próprio Faraó e o povo egípcio vivia, não caía nada disso, ou seja, não vinha praga sobre eles. Por exemplo, a praga do rio Nilo, onde ele se transformou em sangue, o rio Nilo se transformou em sangue, as piscinas de Faraó se transformaram em sangue, as jarras e os jarros de Faraó e do povo egípcio, onde guardavam água, se transformaram em sangue. Porém, as mesmas águas que estavam nos jarros e nos cântaros do povo hebreu, no povo de Israel, essas não se transformaram em sangue. Assim também como as demais pragas que caíram sobre a terra do Egito, não afetaram o povo de Israel. É também válido ressaltar, como vimos na última Parashá, que essas pragas não eram para destruição das pessoas. Isso era uma consequência, porque na verdade cada uma daquelas áreas que era tocada, como por exemplo as rãs, o rio Nilo, as pragas da vegetação, das pústulas sobre o gado, tudo isso era deuses do Egito que estava sendo tocado. Então, na verdade, tudo isso que estava acontecendo em função das 10 pragas que estava caindo sobre o povo do Egito era em função do duelo, do confronto que existia entre o Deus de Israel e os demais deuses. À medida que cada deus dos egípcios caía, os egípcios iriam entendendo que os seus deuses também caíam. E Israel iria entendendo que os deuses de Israel tinha acabado de entrar naquele confronto para ganhar o confronto e tirar o povo da escravidão. Esse é o tópico que nós vimos na semana passada, na última Parashá. Outra coisa também que é interessante a gente observar é que
essas pragas foram alcançadas, foram tocadas através de uma ordenança de Moisés. Então, como é que funcionava? Qual era a estrutura? Deus habilitou Moisés a ir ao faraó para que esse libertasse o seu povo, deixasse o povo ir. Homens, mulheres, crianças, gados e tudo que eles tinham, saísse da escravidão. E cada vez que faraó dizia não, uma reação vinha logo em seguida, que era uma praga. Algo interessante é uma expressão que tem na maioria das Bíblias, grafada da seguinte forma, que Deus endureceu o coração de Faraó. E esse endureceu, ele parte de uma tradução não muito exata, porque esse endureceu, quando a gente vai para a Torá e lê o original na Torá, a gente vê que não é endureceu, mas que o coração de Faraó ficou pesado. Isso porque quando alguém morria no Egito, um dos seus deuses pesava o coração daquela pessoa que morreu. E essa pessoa tinha um coração de um lado e uma pena do outro. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, então essa pessoa não adentrava o mundo vindouro. E um outro deus que tinha o corpo de homem e a cabeça de crocodilo e patas de leão, como também quadril de hipopótamo, que são deuses do Egito, formando uma figura só. Esse devorava a pessoa que não passava por esse teste. Se a pessoa nessa balança o coração fosse mais leve e a pena então fosse mais pesada do que o coração, essa pessoa sim teria acesso ao mundo vindouro. E isso é uma forma de juízo, era uma forma de julgamento. Então, essa expressão que fala que Deus endureceu, na verdade Deus não endureceu. O que aconteceu foi um julgamento em cada ato de Faraó pelas coisas que ele tinha feito. E cada vez que o coração dele era pesado na balança, o seu coração ficava mais pesado do que a pena e, consequentemente, a partir de cada peso, de cada medição, um juízo era lançado sobre a terra do Egito. Então, essa expressão que fala na Bíblia, grafada dessa forma, ou seja, que Deus endureceu, na verdade não é que Deus endureceu, é que Deus julgou a Faraó e o seu coração conforme a sua estrutura de justiça, a sua estrutura judicial, e em cada julgamento ele era condenado, ele era pesado, e esse peso fazia com que uma sentença de Deus, o justo juiz, viesse sobre eles. Vale ressaltar que essa sentença não tem a ver com punição do povo, isso era consequência dos deuses que o Egito seguia. Vamos adiante. Olá, voltamos. Nesse momento, então, Deus fala mais uma vez a Moisés para ir a Faraó e pedir que ele deixasse o povo dele ir. Na verdade, já tinha feito isso por 7 vezes, essa é a 8ª vez que Moisés vai lá e Faraó nega que o povo não fosse, até porque os escravos hebreus eram uma força de trabalho muito grande e construção muito grande para Faraó. E para você ter uma ideia, existem pesquisas e próprios livros históricos falam que eram em torno de 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas que estavam ali, que não saíram do deserto, não saíram quando Deus libertou o povo. Que saiu foi em torno de 2 milhões, um pouco mais. Então isso quer dizer que as pessoas que estavam no deserto servindo como escravos, os israelitas e hebreus que estavam, só israelitas e hebreus que estavam no deserto, no Egito, servindo como escravo a Faraó, era em torno de 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas. Então, uma força de trabalho muito grande. Faraó não queria perder essa força de trabalho, porque a única coisa que ele tinha que dar era moradia e comida. Moradia, comida e água.
Qual é o empresário, qual é o empreendedor que não iria gostar de não pagar absolutamente nada aos seus funcionários? Todavia, vale ressaltar que hoje o tipo de escravidão é outra, uma escravidão mental, psicológica, que muitos estão passando por ela e submetidos a elas. E Deus diz para todos nós que nós devemos sair da terra do Egito. Alguns vão sair, 20% vão sair, mas outros, em sua maioria, vai continuar na terra do Egito, porque está tendo as benesses da terra do Egito. Mas isso é muito pouco diante daquilo que Deus quer nos dar. E em função do faraó não ter permitido, então Deus lança a 8ª praga, que é a praga de gafanhotos e a praga também de granizo sobre a terra. E os gafanhotos começam a vir em nuvens muito grandes, gafanhoto, e consumir toda a vegetação da terra. Faraó então chama Moisés de novo e diz a Moisés que vai libertar o povo, para ele pedir, para ele rezar a Deus, para que Deus pudesse parar com a praga. Quando Deus então faz isso, Moisés fala com Deus e Deus faz isso, então Faraó de novo muda e de novo ele leva o povo à escravidão e não deixa o povo sair. Nesse momento, o julgamento de novo é feito, o coração de Faraó fica mais pesado do que uma pena pelas suas próprias leis judiciais e pelo próprio sistema judicial implantado no Egito através de seus deuses, e Deus derrama mais uma praga. E então, Faraó, voltando atrás em sua posição de libertar os egípcios, libertar os hebreus, Deus então manda mais uma praga, mais um sinal que pesa sobre todo o Egito, sobre toda a região onde Faraó e os egípcios moravam, que é ou que foi a escuridão. Nós podemos tomar essa escuridão como um eclipse. Todavia, eu quero trabalhar algumas questões a respeito disso. O eclipse ele dura em torno de 7 minutos e 30 segundos. Essa é a duração de um eclipse total, onde a Lua ela cobre todo o círculo solar e produz em função da sua sombra escuridão sobre algum ponto da Terra, porque a Lua ela fica entre a Terra e o Sol. Essa movimentação da Lua entre a Terra e o Sol, ela produz um tempo de escuridão. Esse tempo de escuridão mais alargado está em torno de 7 minutos e 30, 7 minutos e 40 segundos. 7 minutos e 40 segundos. No entanto, a escuridão que veio sobre o Egito foi escuridão de 3 dias, ou seja, de 72 horas. Então, como explicar essa escuridão? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a escuridão ela estava em toda a região do Egito, onde estava Faraó e os egípcios, mas na região, vamos tomar como um bairro distante ou como uma cidade distante, cidade satélite, essa escuridão não estava, porque os israelitas continuavam tendo luz e suas variações de noite e dia, noite e dia. Já nessa outra área onde o Faraó e os egípcios viviam, essa região estava toda escura, e fala de densas trevas. E a expressão utilizada de densas trevas é como se fosse uma treva de forma tal, uma escuridão de forma tal que podia até tocar. Tanto é que os egípcios não se moveram durante esses dias de trevas sobre o Egito. E isso é fácil a gente entender, porque a sombra de um eclipse, ou seja, a sombra da luz sobre a Terra, ela entra em uma região, mas ela pode beirar duas regiões, ou seja, ela passa por uma linha de uma cidade, mas a cidade vizinha não é alcançada por essa escuridão, ou seja, por esse eclipse. E foi o que aconteceu lá no Egito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são 7 minutos e 30 segundos, 7h40, a maior amplitude de um eclipse. Agora, 3 dias são 72 horas. Como isso aconteceu? Bem, existe uma teoria que é a teoria de não ter sido a Lua que passou entre a Terra e o Sol, mas um outro planeta
de tamanho maior do que o maior planeta do nosso sistema solar, que é Júpiter, e de massa muito maior, porque não só teve a escuridão, mas também teve terremotos. E esse planeta foi de um tamanho tal que a passagem dele demorou 72 horas para ele passar completamente. Vale eu repetir, é uma teoria, toda vez é coerente, é uma teoria coerente. Esse planeta, alguns chamam de planeta X, Nibiru e outros nomes, o nome não interessa. O que importa é que para ter esse movimento de 3 dias de não luz do Sol em uma região, é necessário que um planeta muito maior do que a Lua, esteja passando entre o Sol e a Terra, e essa passagem entre o Sol e a Terra fosse demorado de tal ponto que foram os 72 horas de escuridão. E há também estudos, eu estou falando de estudos, não estou falando de Bíblia, do que pode ter acontecido, né? São possibilidades. Há também um estudo que esse mesmo planeta passou nessa mesma posição quando Jesus foi morto, porque teve 3 horas de escuridão. Foram 3 horas de escuridão sobre a terra de Israel. 3 horas de escuridão é muito mais do que os 7 minutos e 30 segundos que a Lua pode produzir. Então, acredita-se que há a possibilidade, em tese, de não ter sido a Lua provocando esse eclipse, mas sim um outro planeta, que é um planeta visitante, que passa entre o Sol e a Lua em períodos, trazendo todo esse caos. Vale também ressaltar que também na época de Jesus não só houve escuridão por 3 horas, mas por também terremotos e abalos em todos os cantos, como houve também no Egito. Vamos ao próximo bloco. Voltamos. Em função disso que estava acontecendo, ou seja, a escuridão que estava cobrindo todo o Egito, e já havia 3 dias, Faraó então ordena que Moisés saia com seu povo, homens, mulheres e crianças, mas que não levem o gado, não levem os animais que eles cuidavam, que eles criaram com eles, que ficassem no Egito. Moisés não concorda por 2 motivos. Primeiro, porque esses animais, principalmente as ovelhas, os novilhos, iriam servir de holocausto, iriam servir de sacrifício na terra onde eles viveriam, para o local onde eles iriam partir. E o segundo, também para o seu próprio sustento. Faraó fez isso como estratégia, ou seja, se ele não vai ter sustento, se ele não vai ter gado para se alimentar e nem vai ter gado para oferecer sacrifício, eles vão preferir ficar do que ir. E foi o que aconteceu com a maior parte dos israelitas que estavam ali como escravos. Eles preferiram ficar como escravos, preferiram ficar sob os cuidados de Faraó, eles preferiram ficar comendo da comida que Faraó dava a seu bel prazer do que saírem da escravidão. Muitos de nós, fazendo um paralelo, muitas vezes continuamos escravos de uma coisa ou de outra, quer seja de uma coisa simples, bebida ou cigarros ou jogos ou qualquer outra coisa, continuamos escravos disso e preferimos continuar isso do que ser liberto dessas coisas, né? Então, foi o que aconteceu. A maior parte, 80% dos israelitas preferiram ficar no Egito, aos cuidados de Faraó, do que seguir a liberdade com Moisés e com Deus. Até porque, a gente vai ver isso mais tarde, quando eles estão no deserto, eles passam por privação, porque deserto, o nome deserto, o nome Saara ou o nome deserto é a ausência de vida. Então, quando dizemos que uma pessoa está no deserto, ele está em um local ou em uma situação de ausência de vida, que ele está triste, ou que ele está deprimido, ou que ele está vivendo alguma dificuldade, quer seja de saúde, financeira, não importa, mas é a ausência de vida naquela área
de atuação da pessoa. E a mesma coisa aconteceu lá. Eles saíram do Egito e foram ao deserto para poder chegarem à Terra Prometida. E nessa caminhada, no deserto, eles tiveram ausência de vida, de água, de comida, e Deus providenciou tudo isso através do maná, através de rochas que abriam e davam suas águas, enfim. Mas eles iam viver uma vida dependendo de Deus. E 80%, ou seja, em torno de 6 milhões de pessoas, preferiram ficar no Egito do que seguir com Moisés. Essa é a preferência de muitos, né? E nesse momento que Moisés nega essa permanência de seus gados que eles criaram, gados que eles alimentaram, e é negado isso, Moisés nega, né, essa pedido de Faraó, e então se retira. Nesse momento entra o momento mais pesado das 10 pragas, que é a morte dos primogênitos. E Moisés alerta a Faraó dizendo sobre isso, que Deus iria fazer com que os primogênitos do Egito não sobrevivessem. Quando se fala em primogênito, nós falamos de algo bem importante para a vida de uma pessoa. O nascimento do primeiro filho é algo de muita alegria no coração dos pais, muita alegria. É o primeiro filho, o primeiro rebento. O nascimento do primeiro filho também é a sucessão de manutenção da família, né? Juntamente com o pai. Ele vai ajudar o pai a manter a família. Então, todos esses valores, todos esses conceitos, todas essas nuances estavam ali pesadas, porque a partir do momento que não tem primogênito, ele não tem a segunda geração que iria ajudar os pais a dar prosseguimento e continuidade à família. E isso, então, o Faraó não se importa, e Moisés se distancia e vai para a terra de Gósen. Vale dizer, terra de Gósen é no Egito, mas um local separado de onde o Faraó e os egípcios moravam. Era como se fosse uma cidade vizinha, uma cidade satélite. Ele vai e fica lá, e Deus orienta ele a fazer o seguinte: que ele pegasse um cordeiro sem defeito, um cordeiro novo, para sacrifício, e eles guardassem esse cordeiro por 3 dias, e nesses 3 dias inspecionando se esse cordeiro realmente não estava doente, ou não viria a ficar doente, se teria alguma mancha na pele, ou alguma pata quebrada ou torcida, alguma coisa, algo que pudesse produzir defeito. E ele ficava com esse cordeiro durante 3 dias inspecionando esse cordeiro, os cordeiros separados dos demais. Após esses 3 dias, ele então, na noite, que nós conhecemos como a noite de Páscoa, né, ele então iria sacrificar esse cordeiro. Se ali tivesse mais carne do que ele pudesse comer, eles poderiam dividir para outras famílias que tivessem mais pessoas, e que o cordeiro só não iria suster a sua alimentação. E Moisés então dá essa diretiva e pede que o sangue do cordeiro seja passado nos umbrais da porta, ou seja, nas aduelas da porta, nessa parte lateral da porta, fosse passado ali, para quando o Espírito viesse tragar os primogênitos, ele visse na porta de cada um dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, o sangue do cordeiro, e se desviasse dele. E pediu também, orientou, que fizesse pães sem levedura, ou seja, pães sem fermento. Quem faz pão sabe que tem que colocar fermento, depois cobrir esse pão com um pano para que o calor venha produzir um inchaço que venha inflar. E esse calor que veio inflar, ele então iria fermentar. E Deus orienta que não colocasse fermento, porque a saída seria rápida e não iria dar tempo de esperar que um pão fermentasse. A fermentação de um pão nós temos aí em torno de 40 minutos. Quem faz pão sabe, eu faço alguns e gosto de fazer, e essa fermentação dura em torno disso. Ele também orienta o povo a comer ervas amargas, ou seja, coentro, toda hortaliça que pode ser comida e que não
que não tem um gosto bom, mas um gosto um pouco amargo, né? Rúcula. Então essas hortaliças eram misturadas com óleo, o pão e o cordeiro, e eles iriam comer isso. E comer vestido com suas roupas, calçados nos pés, o seu bordão na mão, o seu cajado na mão, e os lombos cingidos, ou seja, como eles fossem partir por uma viagem. Veja que isso tudo era uma diretiva de Deus, que ainda não estava acontecendo a morte do primogênito, mas o povo se preparou, crendo e sabendo que aquilo iria acontecer. Até porque 9 pragas já haviam caído, e como é que a 10ª praga a gente ia ficar com dúvida de não cair? E o povo todo obedeceu essa ordenança, instituindo nesse dia as pragas, a Páscoa dos judeus. E essa Páscoa dos judeus, ela é uma figura para a nossa Páscoa cristã, onde Cristo, o Cordeiro Pascal, foi preso. E quando eu estive em Jerusalém, eu estive na casa de Caifás, onde eu vi o subterrâneo, onde Jesus passou a noite preso. Uma cisterna dentro da casa, havia uma abertura no chão que dava para uma cisterna, não tinha saídas laterais, apenas por ali, onde Jesus foi colocado naquele local por uma corda, e passou a noite em dor, passou a noite em solidão, em trevas, sendo examinado, porque durante algum tempo ele ficou ali para ser examinado. E em tudo que Jesus foi examinado, tanto Herodes quanto o general romano, eles não acharam culpa em Jesus e disse: não tem culpa, não tem defeito, fazendo assim com que a figura da Páscoa dos hebreus viesse se cumprir em Jesus, para que no 3º dia ele então, nesse interrogatório, ele fosse então morto e o seu sangue vertido por meu pecado e pelo seu pecado, para que nós não venhamos a morrer como os primogênitos de Faraó morreram, do Egito morreram, porque através do sangue de Jesus alcançamos a salvação, alcançamos assim a promessa de Deus para a nossa vida, que é chegarmos à terra prometida, que é o reino de Deus, onde nós estaremos querendo Deus, e Deus seja glorificado em função disso. Nesse momento, ou seja, na noite desse dia, do 15º dia do mês, então, de Nissan, então o Espírito vem de Deus e passa pela terra do Egito, passa pela terra de Gósen e vê o sangue na porta dos israelitas, não entra, ele sai e vai varrendo toda a terra, chega na terra dos egípcios. E à medida que ele entra na terra dos egípcios, nas cidades dos egípcios, e não vê o sangue na porta, ele entra e recolhe o primogênito. Olha que coisa interessante. Se o Espírito entrasse e recolhesse toda a família, a gente poderia até entender que foi uma praga, que foi uma peste, algum tipo de doença, alguma coisa que a gente não sabe, e que dizimou toda a família. Mas imagine, uma família com 5 filhos, só o primeiro filho morreu. Os demais filhos não morreram. O que é que Deus está dizendo sobre isso? Que Ele tem poder sobre a morte. Isso é uma figura do que Jesus iria fazer quando sua morte. Ele tomou para si a chave da morte. E onde está a tua morte? Onde está o teu aguilhão? Porque o Senhor Jesus venceu a morte quando ressuscitou pelo 3º dia. E isso é algo muito importante, porque naquele momento o próprio Faraó entendeu que o Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, o meu Deus, o seu Deus, o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo e doador do Espírito Santo, que hoje habita entre nós, fazendo com que cada um de nós venhamos a nos converter, que mais pessoas possam entender a mensagem de Cristo, aceitar o Evangelho e não passar por essa morte, a morte do Espírito, a morte espiritual, porque a morte física todos nós, ou a maioria de nós,
a maioria esmagadora de nós vamos passar, a maioria vai passar, uma minoria não vai, porque estamos contando com a questão do arrebatamento, nós não morreremos, nós seremos transformados em um piscar de olhos de um corpo corruptível, ou seja, que pode ter doença, pode vir a morrer, para um corpo incorruptível. Mas toda a maioria esmagadora, desde a criação do mundo até agora, passou pela morte, mas a morte física, mas a morte espiritual só passa aqueles que não têm a Jesus no seu coração. Por isso eu quero te pedir, caso você ainda não tenha feito a sua declaração diante de Deus, abertamente, abrindo sua boca e fazendo, que você faça, ou seja, que você peça a Jesus Cristo que te salve, que escreva o seu nome no livro da vida, que o sangue dele esteja nos umbrais da sua porta, na sua mente, no seu coração, e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida, que o selo de Deus, o selo do Espírito Santo esteja em sua vida todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, Ele está aberto a ouvir a tua voz e vir até você, ir até você para te salvar. Mas é necessário que você peça, porque Jesus é um gentleman, Ele é um cavalheiro. É o que diz o livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele bate para que você possa abrir o seu coração e entrar. Ele não arromba, Ele não empurra, Ele não força, Ele não verifica se está aberto e entra, não. Ele bate, mesmo sabendo que pode estar aberto, Ele bate para que você possa entrar. Esse é o seu arbítrio, essa é a sua parte na salvação. Abrir o seu coração, abrir a porta para que o sangue de Jesus esteja sobre você, e assim todos nós, crentes em Cristo, possamos com alegria aguardar o retorno de Jesus, que disse que vai voltar e vai voltar. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E esse tempo, segundo as Escrituras, está muito próximo. Shalom, Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor possa nos conceder uma semana de paz, uma semana de vitórias, que nós tenhamos assim direção do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhe dê a paz. Shalom, Shavuot Tov, até a próxima, se Deus quiser.